Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esta videoaula e esta é a parte 2 das videoaulas sobre integrais impróprias. E nessa videoaula nós vamos falar sobre as integrais impróprias do tipo 2. Vamos observar primeiro essa figura que foi extraída do livro do James Stewart, o livro de cálculo do James Stewart, volume 1. Aqui nós temos a função, aqui no intervalo de a até b, mas observe que em x igual a b, o que acontece com o gráfico dessa função? Ela vai ficar cada vez mais próxima da reta x igual a b, mas ela não vai tocar a reta x igual a b. Então, em x igual a b, nós temos uma assíntota vertical. E essa função ela tem uma descontinuidade em x igual a b. Então, o que acontece? Observe essa região definida, limitada à esquerda por x igual a a e à direita por x igual a b. Então, o que acontece? Eu não consigo aqui usar a técnica de integral definida, que vocês já aprenderam, para calcular a integral definida de a até b. Porque em b eu tenho uma descontinuidade, que é uma assíntota vertical. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer o t se aproximar de b o quanto eu quiser. Aqui nessa figura eu posso fazer o t, a variável aqui t, se aproximar de b à esquerda. Então nós temos o seguinte, a área da região sombreada é definida pela função a dada por a de t, que é igual à integral de a até t de f de x dx. Fazendo t tender a b pela esquerda, então nós temos a integral de a até b, que a princípio, aqui por técnicas que vocês já estudaram lá de integrais definidas, não é possível calcular, mas a gente pode fazer o limite. E aí a gente consegue ter a área de a até b. Então, fazendo a integral de a até b de f de x dx, então vai ser o limite da integral de a até t de f de x dx, com o t tendendo a b pela esquerda. Então, as integrais impróprias do tipo 2, elas são diferentes, obviamente, das integrais impróprias do tipo 1. E no caso das integrais impróprias do tipo 2, a característica aqui é que nós vamos ter uma assíntota vertical, uma descontinuidade da função. E aí a gente vai ter que fazer a variável t tender a esse número, a ou b, pela esquerda ou pela direita, dependendo da situação. Então, no caso lá das integrais impróprias do tipo 1, nós fazíamos o t tender a mais infinito ou menos infinito. Aqui não, o t vai tender aí ao número real, no qual a função é descontínua. Mais geralmente, definimos as integrais impróprias do tipo 2 como: considere uma função f dada por f de x. 1. Se f é contínua no intervalo fechado em a e aberto em b, obviamente descontínua em b, então a integral de a até b de f de x dx é igual ao limite da integral de a até t de f de x dx com t tendendo a b pela esquerda. Então, esse primeiro caso é o seguinte, olha. Então, nós temos o seguinte, está aqui o eixo, os eixos, x e y. Nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui uma função e aqui nós temos o x igual a a. E aqui no x igual a b, nós temos uma descontinuidade. Então, nós temos aqui uma assíntota vertical. E a região é essa aqui, de A até B, mas a gente não pode fazer até B, porque a função não está definida em x igual a b. E nós temos essa assíntota vertical. Então, fazemos o t tender a b pela esquerda. Está aqui. Então, t tende a b pela esquerda. Já o caso 2 é se f é contínua no intervalo aberto em a e fechado em b, descontínua em x igual a a, então o segundo caso é o seguinte.
Nós temos x, y. Vamos fazer aqui, desenhar primeiro a assíntota. Então tá aqui, que é uma assíntota, né? Que está o x igual a, né? E nós temos essa situação aqui, ó. Aqui, por exemplo, está x igual a b. Então tá aqui. Então, nesse caso, a gente faz o t tender a a pela direita. Então, ou seja, neste caso, a integral, né, de a até b de f de x dx vai ser igual ao limite da integral de t até b de f de x dx com o t tendendo a pela direita. Essas integrais impróprias são ditas convergentes se os respectivos limites existirem e divergentes caso contrário. Terceira, se f é descontínua num ponto C interior ao intervalo de a até b, e a integral de a até c de f de x dx, a integral de c até b de f de x dx forem convergentes, então a integral de a até b vai ser igual, a integral de a até b de f de x dx vai ser igual à integral de a até c de f de x dx mais integral de c até b de f de x dx. Então, está falando que é quando temos uma situação que a descontinuidade está aqui em um ponto interior. Então, ou seja, essa situação aqui, vou fazer primeiro a reta, que nós temos o ponto C, em x igual a c, temos uma assíntota, por exemplo, que é uma assíntota vertical, né? Então tá aqui. E aí a função faz o seguinte, olha, o comportamento dela. Uma função meio maluca aqui. E aqui está o A. E aqui está o B. Então o terceiro caso é essa situação aqui, ó. Bom, então aí falamos, né, de uma forma mais geral, como nós definimos as integrais impróprias do tipo 2. Vamos agora resolver um exemplo. Então nós temos aqui uma função, né, a integral, e neste caso nós temos aqui a seguinte situação. O que ocorre, né? Primeiro vamos analisar aqui o gráfico da função 1 sobre x menos 2. Esse gráfico é o gráfico de 1 sobre x deslocado 2 unidades para a direita. Então ele é assim, ó. Ele é dessa forma. Então aqui a gente tem uma assíntota, que aqui está o 2, né? E o gráfico é assim, ó. Só lembrar do gráfico de 1 sobre x. Então, o que nós queremos aqui é a integral que corresponde à área dessa região aqui, ó, de 2 até 4. Então, vamos colocar o 4 aqui, por exemplo, né? E aí o que acontece? Olha, a área aqui ela não é fechada, né? Então, ela não é fechada. Então, ou seja, a função não está definida em x igual a 2. Então, o que eu consigo fazer é o t tender a 2 pela direita na hora de fazer o cálculo aqui dessa integral. Então, isso vai ficar como? Então, essa integral vai ser
igual ao limite então eu não posso usar o 2, então eu tenho que substituir o 2 por uma variável t, de t até 4. E o que eu faço? Eu vou fazer o t tender a 2 pela direita, de 1 sobre x menos 2 dx. Relembrando aqui, né, essa integral aqui, nós sabemos que é a integral indefinida de 1 sobre x menos 2 dx é ln de módulo de x menos 2 mais c. Bom, então beleza, então isso vai ficar como, né? Vamos voltar aqui ao exercício, então vai ser igual ao limite quando t tende a 2, né, pela direita, do ln de módulo de x menos 2 aplicado, né, de t até 4. Então, isso vai ser igual ao limite então vai ser o limite de quê? Eu vou colocar aqui que o t tende a 2 pela direita, né? Para não esquecer. ln x igual a 4, né? 4 menos 2, 2. Módulo de 2 é 2. Então, ln de 2 menos o ln de módulo de t menos 2. Como t é maior do que 2, perdão, na verdade t é maior do que 2, por quê? Porque t aproxima de 2 pela direita, né? Então t é maior do que 2. Agora vamos analisar. Para analisar é melhor a gente usar o gráfico, né? Lembrar do gráfico aqui, vou colocar aqui do lado o gráfico do ln. Então o gráfico do ln é assim, né? Passa por x igual a 1. Então quando o x aqui se aproxima de zero, o ln tende a menos infinito, né? Então o que acontece? Aqui vai ter o ln de 2, então pode deixar ele aqui. E aqui eu vou ter o seguinte, olha. O t tende a 2 pela direita. Então se o t tende a 2 pela direita, então vou até colocar isso, ó, t tende a 2 pela direita. Então isso implica que t menos 2 vai tender a 0 pela direita, ou seja, vai tender a 0 e vai ser positivo, né? Porque o t tende a 2 pela direita, ou seja, t é maior do que 2, então t menos 2 continua sendo maior do que 2. Então isso aqui está se aproximando do que? Do ln de 0. Então essa parcela aqui, olha, está indo para menos infinito. Certo? Então só essa parcela está indo para menos infinito. Só que tem esse menos antes aqui, ó. Então, ou seja, menos um número que está ficando cada vez menor, né? Indo para menos infinito. Então, esse resultado aqui está indo para... vai ser ln de 2 mais infinito. ln de 2 mais infinito continua indo para mais infinito. Então, a resposta, a integral de 2 até 4, que é uma integral imprópria do tipo 2, de dx sobre x menos 2 é igual a mais infinito. Então é igual a mais infinito. Então ela é também divergente. Bom, para finalizar, vamos fazer mais um exemplo. Então, neste caso agora, nós temos essa integral. E você pode observar que a função, né, não está definida, a função do integrando não está definida para x igual a 3, né, porque aí o denominador vai ser igual a 0. Então, mas ela não está definida, mas ela se aproxima, né, do 3. Então, como que é o gráfico aqui dessa função? O gráfico dessa função, se você lembrar do gráfico da função raiz,
fica mais fácil. Então está aqui os valores de x, valores de y. Então o gráfico é o seguinte, ela tem uma assíntota vertical em x igual a 3. A função não está definida para x igual a 3. Vou colocar aqui, ó. E a raiz vai estar do seguinte modo. E eu vou calcular então a integral de 2 até 3, mas como nós sabemos, né, a função não está definida para x igual a 3, então não tem jeito da gente fazer o cálculo como, né, foi aprendido a calcular as integrais definidas. Então aqui é uma integral imprópria do tipo 2. Então relembrando aqui que a integral, a integral da função que está no integrando aqui, né, que é, aí detalhe, né, esse gráfico aqui é o gráfico de quê? Da função 1 sobre raiz de 3 menos x. E relembrando que, que a integral aqui vai ser o quê, né? Pode fazer por substituição, né? Então, a integral indefinida, né, de 1 sobre raiz quadrada de 3 menos x dx, então vai ser igual a menos 2 vezes raiz quadrada de 3 menos x mais c. Essa aqui então essa aqui a gente vai usar aqui para resolver essa integral imprópria do tipo 2. Então aqui nós temos aqui a seguinte situação. Então a integral, né, de 2 a 3 de 1 sobre a raiz quadrada de 3 menos x dx vai ser igual ao limite. Observa o seguinte, olha. Então t vai tender a 3 pela esquerda agora, né? Quando t tende a 3 pela esquerda, da integral de 2 até t. E aí vai ser do que? 1 sobre, a função do integrando é essa aqui. Então isso vai ser igual ao limite. O t tende a 3 pela esquerda de essa integral que nós já sabemos, né, que é menos 2 vezes raiz quadrada de 3 menos x, aplicado de 2 até t. Então, ou seja, vai ser igual ao limite t tendendo a 3 pela esquerda. Então, vai ser menos 2 vezes a raiz de 3 menos t. Aí vai ter um menos, com outro menos aqui vai ficar mais. Isso aqui é um mais. Mais 2 vezes a raiz quadrada de 3 vezes 3 menos 2, 1, né? Então, só menos 2 aqui. Beleza, o t tende a 3. Então, se o t tende a 3, toda essa parcela aqui, olha, está indo para 0. Né? Tende a 3 pela esquerda. Então, o que está dentro do radical aqui está tendendo a 0 pela direita. Então, são números positivos. Então, a gente consegue calcular a raiz. Então, tudo isso está indo para 0. A resposta aqui, então, é 0 mais 2, que é igual a 2. Então, essa integral aqui, a resposta dela é 2. Então, essa área aqui, né, o resultado da resposta aí dessa área é 2. Então, essa integral aqui, ela
é convergente. Então, ela é convergente. A anterior era divergente. Certo? Então, com isso, nós finalizamos as videoaulas, né? Finalizamos a parte 2, também finalizamos as videoaulas sobre integrais impróprias. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.